Bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, conselheiro, aquele que estaria conosco. O Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a bênção de Deus entrando no teu lar, a bênção de Deus entrando no teu caminho, a bênção de Deus, a prosperidade divina enchendo a tua vida, tocando em todas as áreas da tua vida, que você seja bem-sucedido em todas as coisas, para a honra e glória do nome de Jesus, que teus negócios prosperem, que você avance, que o Senhor abra as portas certas, te conecte às pessoas e os lugares que você precisa estar dentro do seu propósito, dentro do seu destino. E no nome de Jesus também oramos para que essa prosperidade venha para dentro do teu casamento, essa prosperidade venha para dentro das tuas finanças, essa prosperidade venha para dentro da tua alma, essa prosperidade venha também para a tua vida espiritual, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar junto com você aqui nesse começo de dia. Estamos ao vivo e estamos no propósito, prosperidade que entra no nosso lar. Escreve aqui nos comentários: a prosperidade está entrando no meu lar. Declare que essa prosperidade, a prosperidade que nós temos orado aqui, não é só a prosperidade financeira, é você ser bem-sucedido em tudo. Porque não se trata de uma pessoa ter dinheiro que ela é próspera. Há pessoas que têm muito dinheiro, muito dinheiro, e não são nada prósperas. Porque a prosperidade não é uma coisa que você conquista na força do braço. A prosperidade é uma bênção divina. A prosperidade é uma bênção divina. É você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, inclusive, claro, na área financeira. Amém? Então, declare aqui nos comentários: prosperidade divina entra no meu lar. Amém? Eu quero, nesse momento, falar um pouco com você a respeito de uma palavra que Deus me deu. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho. Eu quero compartilhar algo que Deus tem feito na vida das pessoas que nos acompanham aqui. Testemunho da Paula hoje. E a Paula escreveu assim: a paz. Eu não consegui engravidar e os médicos disseram que isso só seria possível com o tratamento. Mas entrei no propósito de oração e em um dos momentos o Senhor profetizou sobre mulheres que desejavam engravidar. Com fé coloquei a mão na minha barriga e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou grávida. Já estou no 4º mês de gestação, vivendo esse milagre. Eu fico maravilhado que eu já perdi as contas de quantas mulheres conseguiram engravidar aqui, orando junto conosco nas orações. É a fé de uma pessoa. A fé não em mim, a fé em Jesus Cristo. A fé no Deus dos impossíveis. E nós tivemos alguns casos aqui, alguns casos extraordinários de gravidez. Pessoas que tinham miomas, pessoas que tinham problemas graves, pessoas que tiveram um antecedente que impedia elas de engravidar. O nosso Deus operando milagres, transformando vidas. Eu tive já a alegria, inclusive eu vou compartilhar aqui com vocês, de ser testemunha de muitas mulheres que vieram até a igreja junto com seus maridos para agradecer a Deus, agradecer pela bênção alcançada, que não consegui engravidar. Conheci vários desses bebezinhos, fruto de milagre aqui das orações. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu fui uma vez parado no aeroporto por uma mulher que ela disse para mim: olha, você tem que conhecer o meu bebê,
fruto de milagre, da oração. E naquele momento, meu casamento não estava bem também, e o Senhor operou um milagre, eu estava desempregada e Deus me colocou numa grande empresa. Enfim, sabe, testemunhos eu tenho alcançado e eu tenho visto, tenho testemunhado, na verdade, constantemente. Eu fui parado em aeroporto fora do país, eu fui parado em aeroporto da Europa, eu fui parado lá nos Estados Unidos com pessoas que foram abençoadas, sabe, através das orações aqui, milagres de mulheres que não podiam engravidar. Então é uma graça de Deus, é algo extraordinário que Ele tem feito. Então glórias a Ele, amém? Estou testemunhando isso para você ver a quantidade de pessoas abençoadas através da fé delas em Jesus Cristo. E hoje Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você, e a palavra é agitação. Não é da vontade de Deus que a gente viva agitado. Por mais que você tenha uma vida corrida que nem a minha, né, que acorda todos os dias 5 da manhã, de domingo a domingo, 365 dias por ano, por mais que a sua vida seja agitada, você não pode deixar essa agitação entrar dentro de você. E claro, nós não podemos deixar com que essa agitação ela se torne algo que venha mexer na nossa agenda, venha mexer em toda a nossa vida e nos fazer, sabe, estar sempre em movimento. Porque não significa que você, pelo fato de você estar em agitação, que você está produzindo bem. Porque esse é o segredo aqui. Às vezes nós estamos agitados com as coisas e você quer ganhar, você quer concretizar sonhos, você quer fazer grandes feitos, mas não significa que essa agitação está sendo benéfica para você. Às vezes nós estamos agitados para lá e para cá e constrói, e vende, compra e faz e viaja, e não significa que a sua vida está lá essas coisas de bem. É por isso que a Bíblia nos diz em Eclesiastes 7:2, presta atenção. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Olha que tremendo isso. A sabedoria divina diz aqui para nós que é melhor estar na casa do luto do que na festa. Porque na casa do luto nós sempre vamos refletir sobre a vida. Uma das coisas que Deus fala na morte, quando alguém próximo de nós morre, é que a vida é como um vapor que aparece por um tempo e logo desvanece. Também no velório você vê que você tem que fazer as coisas certas na vida, tomar as decisões certas, porque a vida passa rápido e aquilo que você deixa como legado é uma grande responsabilidade. É por isso que a Bíblia nos fala sobre refletir sobre a vida. Refletir, assim como a morte te leva a refletir sobre a vida, viver agitado te impede de refletir sobre a vida. É por isso que a Bíblia diz, é melhor que você esteja na casa do luto do que você estar no banquete, do que você estar na festa, porque na festa você está agitado e conversa com um, conversa com outro, certo? É diferente. Mas na casa do luto você reflete sobre a vida, você reflete sobre a brevidade da vida e daí você considera os seus caminhos, você considera as suas decisões, você vê suas alianças, você começa a rever certos caminhos que você tem andado. Nós estamos inseridos numa cultura. A cultura que a gente vive é uma cultura de agitação. É uma cultura de muita distração. As pessoas estão agitadas. Se você vir a São Paulo nesse exato momento, você já vai ver trânsito. Sabe, nas marginais, você vai ver trânsito nas avenidas. Você já vai ver esse horário você já vai ver até um certo congestionamento. Aí você diz, puxa, mas que agitação, sim, porque é o lugar que a gente habita.
O mundo que a gente vive é um mundo agitado, as coisas mudam. Aí você vê tensão no Oriente Médio, você vê tensão lá e tensão acolá, e você fica pensando, meu Deus, é tanta coisa que está acontecendo. Sim, é o mundo que nós estamos. O agito pode nos desviar do verdadeiro movimento de Deus. O fato de você estar, agitado, de você estar sempre a milhão, acelerado, isso pode tirar você de um movimento de Deus. Como assim um movimento de Deus? Claro, muitas vezes estamos indo numa direção que Deus está nos mostrando que precisamos mudar a rota. Mas como que vamos dar ouvidos à voz divina se estamos agitados? Estamos agitados, estamos impressionados. É por isso que nós precisamos da oração, porque a oração coloca nossos pés aos pés do Senhor. A oração nos faz nos dobrar diante de Deus. A oração faz nos rendermos à voz de Deus, faz com que você saia de toda loucura, faz com que você saia de toda agitação e faz você entrar em um lugar em Deus, onde o Espírito de Deus irá ministrar, irá falar ao seu coração. A agitação, ela tem uma dupla característica. Ela produz confusão e desordem. Uma pessoa que muitas vezes está na agitação da vida, ela está confusa. Ela não sabe o que é de Deus para ela, não sabe o que é bom, ela não sabe o que deve fazer, ela está agitada. Ela está agitada e isso traz confusão. E não só confusão, traz desordem também para a vida dela. Ou seja, traz bagunça para a vida dela. Porque ela não tem tempo para organizar as coisas, ela não tem tempo para fazer planos novos, ela não tem tempo para recalcular a rota, ela não tem tempo nem para ver se ela está produzindo frutos ou se ela está só perdendo aquilo que ela acumulou. E é fácil nós vivermos assim, porque entramos no automático e esse automático, se nós não cuidarmos, ele acaba de alguma maneira nos distraindo, ele acaba trazendo problemas sérios para a nossa vida. Em Atos 16, verso 6, eu gosto muito dessa palavra porque ela diz algo interessante. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo, no meio da agitação que ele estava, no meio do propósito, do movimento que ele estava, o Espírito Santo os impediu de seguir viagem. Essa é literalmente a ação de Deus. Quando você está numa agitação, o Espírito Santo ele pode vir para mudar a sua rota completamente e dizer, filha, se você continuar assim desse jeito, você vai ter problemas. Se você continuar, querendo trabalhar desse jeito, se você continuar querendo viver desse jeito, você vai ter problemas. Você vai ter problemas na sua vida, você vai ter problemas na sua saúde, você vai ter problemas no seu casamento. Ou seja, a agitação, ela me rouba de um movimento do Espírito de Deus. Você se acostuma, muito a entrar dentro de um movimento aqui desse mundo e isso impede você de viver o que Deus tem para a sua vida. Por isso, nós devemos parar alguns movimentos para orar e buscar entender o que Deus está falando comigo agora. Qual que é a direção de Deus? Eu tive vários momentos de recalcular a rota na minha vida. Teve um tempo, nos primeiros anos ali, que meu ministério rompeu e que foi assim, extraordinário. Eu comecei a viajar. Eu viajava, quase toda semana eu viajava para um evento e eu estava no meio dessa agitação, dessa correria toda, até que eu comecei a pensar, puxa, mas a minha vida inteira eu corri. E agora eu estou correndo mais ainda? Isso não pode ser de Deus. Eu não digo que você não corra, você tem que correr. Ainda mais se você é jovem, você tem que correr. Mas você tem que correr com sabedoria. Você não pode cair na agitação aqui desse mundo. Você não pode cair. Teve muitos lugares que disseram assim para mim, vem cá, vamos fazer agenda para você o ano inteiro. Quantas vezes eu ouvi isso?
sabe? Vamos fazer agenda para você um ano inteiro. Quantas vezes me enrolei em compromissos que não era para mim me enrolar, no sentido, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, e Deus dizer para mim, ei, eu não estou nessas coisas. Eu quero que você se concentre no que eu pedi para você. Tive que desmarcar eventos, tive que desmarcar compromissos, tive que dizer que eu não poderia ir, tive que pedir desculpa para pessoas só para não cair no erro de viver uma vida agitada fora do propósito. Nem sempre a agitação significa que você está no propósito. Por isso, peça a Deus sabedoria, porque quando você está numa desordem na sua vida, você só se agita, mas produz pouco, lucra pouco, vence pouco. Por isso, peça ao Espírito Santo, às vezes, sabe o que é mais produtivo às vezes do que trabalhar 12, 13 horas por dia? Sabe o que é mais produtivo? É você tirar 1 hora de oração. Trabalha 8 horas ali e depois tira 1 hora de oração. Porque naquela 1 hora de oração, Deus vai fazer ajustes na tua vida, que vai fazer você economizar vida, economizar tempo, economizar sola de sapato, tudo porque você está andando com sabedoria divina. Por isso, se você é o tipo de pessoa que está numa loucura de vida, você está agitado, sabe? Você está num tempo da tua vida que você está num corre, e você está, sabe, naquela frenesi de querer, sabe, ganhar o mundo. Cuidado para não perder tua alma. Cuidado nessa sua busca de querer ganhar o mundo, perder a tua alma. Agitação não significa movimentação certa. Recuse a agitação para não perder a vida que Deus desenhou para você. Deus tem uma vida para você. Deus tem uma vida para você. Cogite mudanças de rota. Mas você só vai cogitar uma mudança de rota se Deus te der uma travada ou se você se render hoje à oração. Aí sim você vai cogitar uma mudança de rota. Daí sim você vai cogitar, sabe, mexer com a sua vida. Caso contrário, você acaba gostando tanto da agitação que você acaba vivendo só de festa na vida. E não é assim. Por isso a Bíblia fala, vá à casa do luto, reflita sobre a vida, sobre a brevidade da vida, reveja as suas prioridades, Eu encontrei muitas pessoas frustradas na vida. Sabe, eu encontrei gente que me disse assim, olha, eu ganhei dinheiro, mas eu sou uma pessoa infeliz. Assim como eu encontrei pessoas pobres que me disseram a mesma coisa. Vivi uma vida, mas sou uma pessoa infeliz. Pessoas que dizem isso porque entraram numa agitação da vida e acabaram perdendo os melhores momentos com a sua casa, os melhores momentos com a sua família, acabaram perdendo o propósito de Deus na vida deles, porque caíram na agitação dos homens. E eu vou dizer uma coisa para vocês por experiência própria. Você não vê eu indo a muitos podcasts hoje, é raro eu ir. Você não vê também eu indo a igrejas pregar, é raro eu ir também numa igreja pregar. E tudo isso, eu vou lá de vez em quando, né? Vou muitas vezes para honrar, né, a vida de um amigo meu, né, de uma igreja que eu tenho às vezes uma história com aquela igreja, com aquele ministério. Mas eu decidi na minha vida, sabe, seguir as direções de Deus e não entrar nas loucuras e agitações aqui desse mundo. Já tentaram me consumir, já tentaram me arrancar do meu propósito muitas vezes. Então hoje eu tudo faço com oração. Sabe, a minha vida, minhas agendas eu faço com oração. Eu não respondo na hora, eu pergunto para o Espírito Santo e assim eu tenho vivido a minha vida. Não quero também fazer negócios que façam perder a paz, certo? Não quero viver uma vida agitada e perdendo a revelação divina. Eu quero viver no time de Deus. Eu quero viver no time de Deus, eu quero viver fazendo o que Deus tem para a minha vida e não o que os homens querem que eu faça, né? Então essa é a vida que eu vivo hoje e é a melhor. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, viva
não segundo a agenda dos homens, mas segundo a agenda de Deus. Amém? Assim você será uma pessoa plena, uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita. Eu deixo essa palavra ao teu coração, no nome de Jesus. Amém? Se você puder deixar sua curtida aqui nessa oração agora, por gentileza, deixa aí o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas essa palavra. E se você puder compartilhar com 7 pessoas agora, faça isso. Essa palavra tem que ser compartilhada. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, manda nos grupos que você está, por gentileza, eu peço a sua gentileza. E se você não é inscrito no canal, te inscreve, isso vai fazer bem para você. Amém? Só vai fazer bem para você se inscrever aqui no canal. Eu quero declarar o Salmo 91, certo? Quero declarar o Salmo 91. Quero falar para você desse devocional incrível. É muito bom você ter esse devocional, você dar de presente para outras pessoas. É uma palavra para cada dia do ano. Aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia. Uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração que você vai fazer a punho, tá? Cada dia você vai fazer a sua oração, falando com o Pai, fazendo suas petições. É um livro extraordinário, as pessoas têm comprado para dar de presente também e você pode adquirir lá no meu site www.viniciusiracete.com.br, tá bom? E se você não é meu aluno ainda na Academia Kindle Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. Inclusive ontem nós falamos sobre 4 tipos de ouvidos espirituais. 4 tipos de ouvidos espirituais. Gente, essa academia, ela está sendo algo extraordinário. Você precisa de ver o quanto as pessoas estão aprendendo. Logo, logo nós vamos entrar em módulos profundos, onde você vai conhecer o seu propósito. Tem muita gente que não conhece o seu propósito. Vem se tornar aluno da Academia Kindle. Lá no meu site, www.viniciusiracete.com.br, você ali pode fazer a tua inscrição e se tornar nosso aluno. É um treinamento de 1 ano, certo? É um treinamento de 1 ano, onde você vai aprender muito sobre a voz de Deus, sobre propósitos, sobre dons, enfim, vai ser incrível. Tem também exigido da minha parte, mas eu vejo que isso está na minha agenda. Isso é propósito divino na minha vida. O Senhor me deu muitas confirmações da Academia Kindle. Então, a Academia Kindle é um projeto de Deus e que pode te envolver, pode fazer parte da sua vida, pode ser uma bênção para você até buscar direções do Senhor. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, está com muita gastrite, muita queimação no estômago. Seja você quem for, coloca aqui nos comentários, por gentileza. Eu quero declarar saúde sobre você. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Poliana. Eu quero dizer para você, Poliana, que hoje Deus te visita. Você está em busca de uma oportunidade melhor. E o Senhor está preparando essa oportunidade para a sua vida. Amém? Tem algo nos últimos dias que saiu fora do lugar, mas o Senhor vai te honrar. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilha com 7 pessoas. Quem não compartilhou ainda, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente.
Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora. Domingo nós vamos ter um grande culto. Convido você a estar na igreja conosco, certo? Presencialmente, às 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Gravou aí? Tá? E às 9h30 eu vou entrar ao vivo no meu canal. Às 9h30. Nós estamos numa campanha falando sobre o altar de adoração. E nesse domingo eu vou dar a segunda mensagem especial sobre a adoração. Amém? Sobre o poder da adoração. São 7 domingos que eu vou falar sobre o poder da adoração. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade e vamos clamar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada um dos Teus filhos e filhas. E que a prosperidade entre no lar, que a prosperidade entre no caminho, a prosperidade entre na sua vida espiritual, a prosperidade entre na empresa, nos negócios, nos projetos e nos sonhos. Meu Deus, nós não queremos viver uma vida agitada. Nós, inclusive, queremos pedir perdão ao Senhor, por muitas vezes estarmos tão distraídos, Pai, aqui com as coisas dessa terra, tão distraídos, Pai, vivendo uma vida como se Jesus não fosse voltar, tão distraídos sem ouvir o Espírito Santo. Queremos nos render a Ti nessa manhã e dizer: Espírito Santo, nós recusamos viver agitados e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, que estamos prontos a Te ouvir. Traga os Teus movimentos para a nossa vida. Traga as Tuas direções para a nossa vida e nos livra. Nos livra, Pai, da frenesi desse mundo, da agitação desse mundo, da desordem desse mundo e coloque em nós a Tua vontade. Nós oramos para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Oramos para que o Teu propósito seja pleno na nossa vida. Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro agora para que todo tipo de amarra espiritual seja cortado na vida dessa pessoa. Todo tipo de amarra, todo tipo de trava, todo tipo de impedimento na vida dessa pessoa seja agora quebrado, seja desfeito. Eu oro, Senhor, para que todo jugo, pessoas que estão debaixo de um jugo, de um peso espiritual, de uma opressão espiritual, que sejam livres agora, que o poder de Deus toque a vida deles, que seja removido o jugo dos seus ombros, que seja removido o peso do seu ambiente. E a partir de hoje nós profetizamos no nome de Jesus, vai haver avanço, vai haver conquista. O Senhor vai colocar o melhor no caminho deles, o Senhor vai abrir as portas certas, o Senhor vai conduzir, e toda pessoa que está pedindo uma direção do Senhor, que essa pessoa receba essa direção, que o Senhor a visite, que o Senhor fale com ela. Eu oro, Senhor, para que todo aquele que está enfermo, fisicamente ou emocionalmente, seja curado, que essa doença renda-se ao poder de Jesus Cristo, a alergia renda-se ao poder de Jesus Cristo, o câncer renda-se ao poder de Jesus Cristo, os problemas no estômago rendam-se ao poder de Jesus Cristo, todo tipo de bactéria, todo tipo de problema nas juntas, todo tipo de problema emocional que traz tristeza, que traz abatimento, que traz preguiça, que traz peso, Senhor, que isso tudo se renda ao poder de Jesus Cristo. Espírito Santo, que a Tua voz possa nos conduzir, que o Senhor não permita que andemos por um caminho que não é da Tua vontade. Fala conosco, Senhor, nos rendemos a Ti e eu peço, traga a Tua bênção para essa família, traga a Tua alegria para dentro deste lar e que essa pessoa receba um fortalecimento do Senhor. Todo aquele que está abatido, todo aquele que está desanimado, todo aquele que parece que está carregando o mundo nas costas, que nesse momento receba um fortalecimento do alto. Senhor, eu oro e intercedo pelo meu irmão, pela minha irmã, e eu peço que o Senhor traga um fortalecimento. Oro também pela salvação de todos dessa casa, para que todos aí dentro desse lar tenham uma experiência com Jesus Cristo. Todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, e a minha oração é que o Senhor esteja nos conduzindo, nos guiando, nos protegendo, nos pega pela mão, Senhor, e nos conduza aqui nessa vida. E te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos a Tua graça e o Teu favor. Amém e amém.
Amém, gente querida? Que Deus abençoe a tua vida. 9 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui junto com você. Se você puder e quiser estar comigo, 9 da manhã eu vou estar aqui e depois às 18 horas. Compartilhe essa oração com 7 pessoas e que Deus te abençoe muito no dia de hoje. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a prosperidade, o favor de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te livre da cilada do inimigo, que todo projeto de Satanás seja cancelado. E nós oramos apresentando a Deus agora todos os pedidos, todas as orações específicas que têm sido colocadas diante de Deus. A carta para Deus que nós temos orado, nós colocamos diante do Senhor e pedimos agora que o Senhor intervenha, que o Senhor traga resposta, que o Senhor transforme realidades e traga salvação também nessa casa. Apresentamos a Ti a nossa carta, apresentamos a Ti nossa oração específica e pedimos, ó Deus, céus abertos no nome de Jesus. E aquele que está doente seja curado agora. Cremos que Jesus Cristo cura e declaramos saúde sobre a vida dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus, aquele que pode curar, aquele que tem o poder de transformar realidades. Sim, Jesus, todo aquele que está doente, oramos por cura agora. Também oro, Pai, por aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil e que precisam de uma intervenção de Deus, precisam de um milagre, precisam de uma mudança, precisam de uma porta aberta. Meu Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e declaro saúde, saúde tocando na tua vida, saúde tocando no teu corpo físico e o Senhor abrindo portas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Quando comecei essa oração aqui, eu senti fisgadas no meu lado direito, embaixo da costela. E eu quero declarar saúde sobre você que tem sentido essas fisgadas embaixo da costela. Receba a cura, Jesus Cristo cura, coloque a sua fé nele, amém? Coloque a sua fé em Jesus, aquele que pode todas as coisas, aleluia. Eu também quero liberar uma palavra sobre Amanda. Amanda, o Senhor está operando um milagre na tua vida, o Senhor está operando um milagre na tua casa, e o Senhor me mostra que está trabalhando na tua vida e na vida do Rodinei. Há um milagre de Deus que está sendo liberado na vida de vocês. O Senhor está renovando as forças em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu recebi um testemunho muito bonito, o testemunho da Priscila, e ela escreveu assim: em 2022 eu tive uma gravidez ectópica e perdi a minha trompa direita. Muitos pensavam que seria difícil engravidar de novo. Eu sabia que Deus poderia me dar um milagre. E o Senhor, em 2023, falou, e desde então eu venho acompanhando e orando, sentindo uma paz muito grande ao ouvir as lives ao vivo. Na época, Deus tinha tocado no seu coração para orar por mulheres que queriam engravidar. E Deus o usou para falar que havia uma mulher dando a data, o dia e os detalhes do que eu havia sentido. Tomei posse daquela palavra, em 30 dias de campanha engravidei. E para a honra e glória do Senhor, sem nenhuma complicação, meu filho nasceu perfeito e recebeu o nome de Davi. Tudo para a honra e glória de Deus. Oro pelo Senhor e sua família e que Deus os proteja sempre. Glória a Deus, Priscila. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, faz milagres, intervém, muda as situações. Amém? Estamos firmes nesse propósito. Hoje é o nosso 13º dia. 13º dia, amanhã nós encerramos esse propósito.
e tem sido dias incríveis. Nós temos já recebido muitos testemunhos, inclusive da carta para Deus. É uma grande bênção isso, amém? E eu creio, Deus fará coisas maiores. Quando permanecemos em oração, nós estamos crescendo, avançando. Dia a dia, quando você vem aqui para orar, você está avançando. Você pode não ver, mas Deus está fazendo algo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus está trabalhando, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra para o Marcos Borba, que está aí me ouvindo. Deus te visita, Marcos. Deus te visita com um milagre. Deus te visita, aleluia, com promoção, com crescimento, com avanço na tua área, em nome de Jesus. E o Senhor também está trabalhando na vida de um filho teu, Marcos Borba. Livramento do Senhor também na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero ler essa palavra com vocês. Gênesis capítulo 39, está no verso 2, que diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de toda a sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que tremendo, eu amo essa passagem, porque nós temos dificuldade de ver que Deus é como uma pessoa. Temos dificuldade de ver o favor de Deus sobre alguém. E será que você vê o favor de Deus sobre a sua vida? Eu vejo pessoas muitas vezes colocando a sua fé, acreditando em pessoas que nunca construíram nada, em pessoas que nunca realizaram algo grande. E nós temos que ter cuidado com isso. A nossa fé tem que estar em Deus e nós temos que ter olhos para ver quando Deus está com uma pessoa, quando Deus está numa direção, quando Deus está num negócio, quando Deus está num propósito. Nós temos que ter olhos para ver quando Deus está numa coisa. Se você tiver olhos para ver que Deus está com você nesse empreendimento, então você vai ver como você vai conseguir administrar melhor. A Bíblia diz que José era tão abençoado que Potifar via que Deus era com ele. Será que as pessoas estão vendo que Deus é conosco? Deus é conosco? Será que estamos realmente refletindo a luz de Jesus? Será que estamos refletindo o amor de Jesus Cristo através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, a maneira como respeitamos as pessoas? Porque até nisso as pessoas vão ver Deus na nossa vida. A maneira como nós respeitamos as pessoas, a maneira como falamos, a maneira como somos responsáveis por nossas palavras. Se você não é responsável por suas palavras, você não está demonstrando, sabe, o amor de Deus na sua vida. Porque quem ama, guarda a sua língua. Quem ama, sabe o que falar em cada momento. Quem ama, sabe que não pode falar tudo aquilo que quer, porque não quer atingir as pessoas negativamente. É assim que nós vemos a presença de Deus, e a presença de Deus estava sobre José. E a Bíblia diz que tudo o que ele fazia, Deus prosperava. O seu Senhor, vendo isso, colocou então toda a responsabilidade da casa dele sobre José. Potifar viu a mão de Deus sobre ele. Engraçado que por onde José andava, as pessoas viam a mão de Deus sobre ele. Até antes, quando ele era um menino de 15 anos e que teve sonhos, os seus irmãos se incomodavam, mas ao mesmo tempo viam que a mão de Deus estava sobre ele. Na casa de Potifar, Potifar viu que a mão de Deus estava sobre José. Na prisão, o carcereiro viu que a mão de Deus estava sobre José e confiou a prisão a ele. E quando ele foi levado ao faraó, o faraó viu que a mão de Deus estava sobre ele. Ou seja, que Deus nos ajude para que as pessoas vejam que a mão de Deus está sobre nós. Existem 4 princípios de José
que eu aprendo para romper com ciclos negativos na nossa vida. 4 princípios que José praticava. Primeiro, fidelidade a Deus. Em público ou no privado, José era fiel a Deus. Não adianta você só ser fiel quando as pessoas estão enxergando você. Você tem que ser fiel também quando você está sozinho. Você tem que ser fiel a Deus quando ninguém está vendo, apenas o Todo-Poderoso está vendo. E assim era José. Ele foi fiel para Potifar nos negócios, mas ele foi fiel também dentro da casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar quis deitar com ele, ele disse: não, eu não posso fazer isso com o homem que me confiou tudo aqui, e eu não posso pecar contra Deus também. Então eu vejo um homem que tinha fidelidade com Deus e tinha fidelidade com os homens. Tem gente que não tem fidelidade com Deus e muito menos fidelidade com os homens. Trapaceia, rouba, falcatruas, sabe? E tudo isso traz um desfavor sobre a vida da pessoa. As pessoas pensam que não, elas pensam que tudo na base, sabe, do esforço, dando golpe num, dando golpe no outro, prejudicando um, prejudicando o outro, que tudo isso, sabe, vai concorrer para o bem dela. Não, não vai concorrer para o bem. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então a fidelidade de José era no privado, mas era no público também. Ainda que havia crises, José era fiel, sem importar as consequências. Ele era fiel. Ele era fiel. Sabe, eu acredito que José tinha muito respeito pela mulher de Potifar. Mas ele sabia que ao se recusar, não deitar com ela, ele também estava trazendo sobre si uma consequência terrível, que foi a prisão. Ou ele poderia até morrer, e Deus o guardou. Então nós devemos entender que quando você é fiel, independente das consequências, independente, sabe, do que vem contra você, Deus te honra. A segunda coisa, ele foi fiel com aquilo que era do outro. Nós costumamos cuidar do que é nosso, né? A gente cuida de um tênis, a gente cuida de uma roupa, a gente cuida da nossa casa, quando precisa de pintura a gente pinta, quando uma coisa quebra a gente conserta. Por quê? Porque a gente é fiel naquilo que é da gente. Mas e ser fiel naquilo que é do outro? Porque tem gente que não cuida o que é do outro, não cuida os equipamentos do outro, não cuida a empresa do outro. E essa infidelidade ao que é do outro trava a prosperidade, trava as liberações maiores de Deus sobre a tua vida. E o que falar então sobre a fidelidade quanto ao que recebemos de Deus? Eu recebi dons de Deus, eu recebi talentos de Deus. Como que eu não vou cuidar daquilo que Deus me deu? Eu tenho que cuidar do que Deus me deu. Eu tenho que cuidar com unhas e dentes daquilo que Deus me deu. Eu tenho que ser fiel, ao que Deus me entregou. José nunca foi dono de nada até ser governador, mas ele foi fiel. Ele multiplicou tudo que tocou e ele fez prosperar a outros. Olha aqui, ó, a chave espiritual para você romper ciclos na sua vida. Você ajudar outros a prosperar. Você ajudar outros a resolver o problema delas. Esses dias eu estava num lugar junto com meu irmão e eu tive uma ideia sobre algo e eu disse para ele: olha só, e mostrei para ele a solução de um problema e eu disse para ele: se começa uma empresa com esse propósito de solucionar esse problema, enriquece. Ele concordou comigo. Por quê? Porque quando você resolve o problema das pessoas, seja numa escala pequena ou numa escala maior, você sempre vai ser recompensado por isso. Resolver problemas para os outros vai trazer recurso para você, vai trazer oportunidades para você. Então nós temos que ser fiel ao que é dos outros. Terceira coisa, José teve sonhos familiares, ou seja,
ele incluiu a família completa aonde Deus o colocou. Porque quando os irmãos vieram até ele e os irmãos ficaram chateados e, claro, com remorso, José disse: não fiquem assim, porque Deus me colocou aqui como governador para preservar a nossa casa, para preservar a nossa família. Ou seja, ele incluiu a família dele no lugar de cumprimento da promessa de Deus. Quantos de nós somos capazes, de ter uma visão maior sobre a nossa família? A tua família é uma casa sacerdotal, é uma casa profética. Você tem que entender que o plano não é só sobre você, é também sobre seus filhos, é também sobre seu cônjuge, inclui toda a sua família e será salvo tu e toda a tua casa. Ele pensou generacionalmente, ou seja, ele não pensou apenas nele, ele pensou nos seus descendentes, na sua família. E é isso que faz com que José fosse alguém distinto. Ele pensava a todo momento sobre os sonhos que Deus havia dado para ele, as visões que Deus havia dado para ele e que incluía a família dele. E a quarta coisa que eu analiso em José, e aqui eu encerro essa palavra, o poder do perdão. Perdoou a quem o traiu, transformou a dor em bênção e liberou o seu destino, destravou o seu destino. Olha a fidelidade de José. E é isso que nós precisamos perdoar. As pessoas que nos fazem o mal, as pessoas que intentam, nos desrespeitar, as pessoas que intentam mentir a nosso respeito, devemos perdoar. Devemos entregar a nossa reputação para Deus. Mesmo que você seja uma pessoa cuidadosa com a tua reputação, é impossível você prosperar e não começar a ter problemas. No entanto, Deus, quando você entrega a sua reputação para Deus, quem cuida da sua reputação dali em diante é Deus, não é mais você. É Deus que vai cuidar da sua reputação. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela tenha trazido um entendimento que Deus também quer que as pessoas vejam Ele na sua vida, e com esses princípios você vai conseguir avançar. Com esses princípios você vai quebrar ciclos de dificuldade, ciclos de mediocridade, ciclos de pobreza na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Declare: eu creio, em nome de Jesus aqui. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero pedir a cada pessoa que está aqui, por gentileza, deixa a tua curtida nessa oração. E se você puder mandar essa mensagem para o máximo de pessoas, mande. Mande para amigos, mande para familiares, mande para grupos que você está. Reparta o pão. Compartilhe a bênção. Amém? Compartilhe a bênção. Pegue isso como missão hoje para você. Eu vou compartilhar com todos os grupos, eu vou compartilhar com a minha família, eu vou mandar para os meus amigos. Vamos repartir o pão em nome de Jesus. Amém? 9 horas da manhã tem uma mensagem aqui, depois às 18 horas, certo? Estarei também às 10 da manhã hoje na Rede TV, às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional. E amanhã, às 9 da manhã, eu estarei ministrando aqui na igreja que nós congregamos, eu e a minha esposa, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estarei ministrando às 9 horas da manhã, é Santa Ceia, e vai ser incrível. Amém? E às 18 horas, minha esposa estará ministrando, 18h30, ela estará ministrando. Então amanhã minha casa irá servir o Senhor. Amém? Minha casa vai servir o Senhor. Glória a Deus. Salmo 91, deixa eu falar rapidamente aqui para você dos meus livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esses aqui são o Café com Jesus, 1 e 2, esse aqui é o 2, um devocional incrível, mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia, tá? Para depois ler um devocional. Esse aqui é o devocional 1 e esse aqui é o devocional 2. Eu espero que esses livros possam te abençoar, possam abençoar a tua vida, possam abençoar a tua família, possam dar direção para você, te ajudar a caminhar com Deus. Amém? Está lá no meu site www.vinicius7.com.br.
Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem um homem chamado Paulo Sérgio que está me ouvindo. Deus está tirando uma seta maligna lançada contra você, de inveja. Esse peso que você andou sentindo nesses últimos dias está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. E que o Senhor guarde a ti e a toda a tua família. Paulo Sérgio. Amém? Nós vamos orar agora. Pegue a sua carta aí para Deus. Amém? Nós vamos apresentar como um ato de fé, todos ao mesmo tempo. Pega a sua carta. Amanhã encerra esse propósito. Quero ver todos vocês aqui junto comigo. Amém? Olha o desafio. Quero ver quem vai estar aqui amanhã, 6 da manhã, em oração junto com a gente, em nome de Jesus, e apresentando nossos pedidos a Deus. Coloque sua fé, não em mim, mas em Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz: quem pede, recebe, quem busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Pai, em nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti nossa oração específica, nossos pedidos de oração, nossa carta para Deus. Libere, Senhor, do Teu favor. Nós Te pedimos que cada pedido de oração, Pai, cada oração que está sendo feita com entrega, com rendição, colocando a fé em Ti, Jesus, como aquele que intervém, como aquele que transforma realidades, como aquele que pode entrar na casa, trazer salvação na casa, trazer mudança, curar os doentes, libertar os cativos. Nós oramos em nome de Jesus, para que a mão poderosa do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa. Desfaz, Pai, o laço do passarinheiro. Desfaz, Pai, a armadilha do mal, e que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua família, caia por terra. Oramos também pela justiça de Deus, para que o Senhor faça justiça a essa família que está pedindo na sua oração, que está pedindo que o Senhor traga restituição, para que o Senhor traga solução, para que o Senhor dê um livramento. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu também oro, Pai, por toda pessoa que está orando junto comigo e que tem tido problemas no seu casamento, no seu relacionamento. Essa pessoa, meu Deus, que tem cuidado dos outros, mas não tem cuidado de si. Senhor, eu oro para que o Senhor mude a realidade dessa pessoa, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor mude a sua história, para que o Senhor toque com o seu poder na vida dessa pessoa e quebre o laço de Satanás. Quebre completamente toda a intenção do mal para impedi-la de viver o teu propósito. Eu oro, Pai, para que todo aquele que está doente seja curado. Jesus, Tu és a cura e nós colocamos a nossa fé em Ti. Essa pessoa que está no leito do hospital, essa pessoa que está pedindo a cura do câncer, a cura de alergias, a cura de problemas que ela tem, eu oro por um milagre agora, que o poder de Deus comece a tocar no sangue dela. O poder de Deus comece a tocar nas juntas do corpo. O poder de Deus toque do alto da cabeça à planta dos pés, restaurando essa pessoa. Nós damos uma ordem a todo tipo de ataque espiritual que pessoas têm enfrentado, que retire-se agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, toca com o Teu poder agora.
toca com o teu poder, quebra o jugo, quebra a opressão, desfaça, Pai, todo plano do inimigo contra essa família, todo espírito de briga, todo espírito de discórdia, de confusão, seja na casa, seja na empresa. Nós damos uma ordem, acabou para ti, Satanás. Pega tudo que você tem mandado contra essa casa e sai no nome de Jesus Cristo. Seja livre agora, seja liberto agora, e que a mão do Senhor seja sobre ti, sobre teus pedidos de oração e sobre o teu caminho. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora e às 18 horas nós teremos novamente essa oração aqui. Que Deus abençoe a todos, um excelente dia na paz do Senhor. Até mais.